Finalidade e destinatários deste catecismo. A finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio do Vaticano e do conjunto da tradição da Igreja. As suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios a publicar nos diversos países. Este catecismo destina-se principalmente aos responsáveis pela catequese, que são em primeiro lugar os bispos, enquanto doutores da fé e pastores da Igreja. É-lhes oferecido como instrumento para o desempenho da sua missão de ensinar o povo de Deus e, através dos bispos, dirige-se aos redatores de catecismos, aos sacerdotes e aos catequistas. Será também uma leitura útil para todos os outros fiéis cristãos. Estrutura deste catecismo. O plano deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos, que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão de fé batismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, mandamentos, e a oração do crente, o Pai Nosso. Primeira parte: a profissão da fé. Aqueles que, pela fé e pelo batismo, pertencem a Cristo, devem confessar a sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Primeira seção. O símbolo da fé resume os dons que Deus faz ao homem, como autor de todo o bem, redentor e santificador, e articula-os em volta dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, e o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. Segunda seção. Segunda parte: os sacramentos da fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, se toma presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja. Primeira seção, e em especial nos 7 sacramentos. Segunda seção. Terceira parte: a vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para ela chegar, um comportamento reto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da sua graça. Primeira seção. Um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus. Segunda seção. Quarta parte: a oração na vida da fé. A última parte do catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Primeira seção, terminando com um breve comentário aos 7 pedidos da oração do Senhor. Segunda seção. De fato, nesses 7 pedidos encontramos a suma dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai dos céus nos quer dar. Indicações práticas para o uso deste catecismo. Este catecismo foi concebido como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Deve, portanto, ser lido como um todo. Numerosas notas remissivas à margem do texto, números impressos em tipos menores, remetendo para outros parágrafos que tratam do mesmo assunto, e o índice analítico no fim do volume, permitem encarar cada tema
na sua ligação com o conjunto da fé. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas com a simples indicação da referência, por meio de um conferir, fita em nota. Para uma inteligência aprofundada desses passos, convém recorrer aos próprios textos. Tais referências bíblicas são um instrumento de trabalho para a catequese. Quando, em certas passagens, se emprega a letra miúda, isso quer dizer que se trata de anotações de tipo histórico ou apologético, ou de exposições doutrinais complementares. As citações em letra miúda de fontes patrísticas, litúrgicas, do magistério ou da hagiografia destinam-se a enriquecer a exposição doutrinal. Frequentemente, esses textos foram escolhidos a pensar no emprego diretamente catequético. No fim de cada unidade temática, uma série de textos breve resume, em fórmulas escolhidas, o essencial do ensinamento. Estes, resumindo, têm por fim dar à catequese local sugestões de fórmulas sintéticas e fáceis de decorar. Adaptações necessárias. A tônica deste catecismo incide sobre a exposição doutrinal. Com efeito, a sua intenção é ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Todo ele se orienta no sentido do amadurecimento da mesma fé, do seu enraizamento na vida e da sua irradiação no testemunho. Pela sua própria finalidade, este catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos, exigidas pelas diferenças de culturas, idades, maturidade espiritual, situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese se dirige. Essas indispensáveis adaptações pertencem aos catecismos apropriados e, sobretudo, àqueles que ministram o ensino aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos atrair a Jesus Cristo. Sobretudo, não julgue que lhe está confiada apenas uma categoria de almas e que, portanto, lhe incumbe o trabalho de ensinar e formar de modo idêntico, na verdadeira piedade, todos os fiéis, usando sempre um só e mesmo método, atendendo a que, em Cristo Jesus, uns são como crianças recém-nascidas, outros como adolescentes e outros finalmente já são efetivamente adultos, é necessário que pondere com toda diligência quais são os que precisam de leite e quais os que carecem de um alimento mais sólido. Isto mesmo testemunhava de si próprio o apóstolo. Os que chamados ao ministério da pregação devem, ao transmitir o ensino dos mistérios da fé e das normas dos costumes, adaptar as suas palavras à mentalidade e à inteligência dos seus ouvintes. Acima de tudo, a caridade. A concluir essa apresentação, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Este é, sem dúvida, o caminho melhor que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava a sua doutrina e ensino na caridade que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem, nem outro fim, senão o amor.